porque profetizar quer dizer falar, quer dizer anunciar. Então, essa mulher, ela anunciava a vinda do Messias. Então, ela é figurada aí como uma profetisa. Nós falamos aqui profetês do grego, navi do hebraico. Navi não é nabi. Tem gente que lê aí nabi, não é nabi. É porque nós temos uma consoante chamada beit no hebraico, que não tem um pontinho no meio dela, chamada dagesh. Quando não tem esse ponto dagesh, se lê com o som de V. Ok? Se lê com o som de V. Algumas traduções, quando você lê, vai aparecer navi, mas não é nabi, não é nabi, é navi. Então, essa expressão profeta era alguém que era inspirado pelo Espírito Santo para profetizar. E aí, como eu falei na nossa quinta-feira passada, Joel 2,28, e há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão, e os vossos jovens. Então, quem vai trazer isso é o Espírito Santo, as revelações, as profecias, as visões, os sonhos. Quem ia trazer tudo isso era o Espírito Santo. Por que a Bíblia diz? Observem que quando você vai para Lucas, aliás, para Atos 2, Pedro faz um acréscimo porque ele era inspirado para acrescentar. Você observa que Joel 2,28 diz, e há de ser que derramarei. Já Pedro diz, e há de ser que nos últimos dias, ele acrescenta os últimos dias. Em Joel não tem os últimos dias, mas em Pedro ele faz porque ele está sob a inspiração do Espírito Santo e ele era um apóstolo. Então, ele mostra que quem vai trazer as visões, os sonhos, as revelações é o Espírito Santo de Deus. Todo esse carisma, todos esses dons, quem vai trazer é o Espírito Santo. Não é produto do homem. Não é produto do homem. Então, nós não possuíamos, aliás, nessa época, eles não possuíam o Novo Testamento. O que se tinha era o Velho Testamento. E para legalizar um profeta, naquela época, o que legalizava um profeta eram as suas revelações sob o poder do Espírito Santo de Deus. Um profeta, quando falava, ele falava sob o poder do Espírito Santo, sob a inspiração de Deus. Não era da boca dele, não era da ideia dele, não era da cabeça dele, era a inspiração do Espírito Santo. E aí, como não tinha a Bíblia, o que legalizava e autorizava ele era a inspiração e as revelações que ele tinha. É muito importante que vocês atentem para isso. Deixa eu ver se eu não me estou enganado. Coloca aí Deuteronômio 13. Deixa eu ver se é. Verso 1. Pode colocar do primeiro? Eu acho que é. Isso. Olha aí, vai lá. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio. Isso. Vamos. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Vai lá. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então vejam bem que poderia ter um profeta que ele falasse um sonho, uma visão, que na verdade fosse até de Deus. Mas o texto diz que também Deus faz isso para provar se você permanece fiel ou não. Então, a Bíblia, ela vai mostrar para nós, é muito importante que vocês atentem para isso, eu coloquei aqui nesse contexto profético, que a profecia bíblica, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui que essa profecia bíblica, ela vai acontecer no Novo Testamento, através dessa figura. E no Novo Testamento você tem duas figuras, digam comigo, apóstolo e profeta. Quais são as duas figuras? Apóstolo e quem mais? O apóstolo, ele vem primeiro. Coloca aí, Jorge, 12:28 de 1 Coríntios. O apóstolo, ele vem primeiro. Mas figurava no mesmo patamar o apóstolo e o profeta. Olha aí, como é que diz? E a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos. Apóstolo.
esse apóstolo aí figura como aquele que vinha para abrir a igreja na autoridade do Espírito Santo, e aí ele estava aliado junto com o profeta, que tem uma palavra enérgica, que tem a revelação, que tem a visão, é o profeta. Então o profeta, às vezes, ele aparece igualado aí com o apóstolo. O profeta aparece igualado com o apóstolo. Era uma posição muito elevada. E a igreja primitiva, ela dava muito valor ao profeta. Mas a igreja, quando ela ia ouvir o profeta, ela foi alertada lá em Deuteronômio que ela deveria saber se esse profeta estava profetizando de acordo com a vontade de Deus ou se ele estava profetizando algo contrário. Caso fosse assim, não deveria ser aceito. Então você tem o profeta que é inspirado e você tem o apóstolo que também é inspirado para a obra de Deus. Coloca aí Efésios 4:11. Olha, observem bem, Efésios 4:11. Veja lá como é que diz a palavra. Efésios 4:11. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, Olha aí. outros para evangelistas, Isso. outros para pastores e doutores. Novamente aparece a palavra em primeiro lugar. Qual é a primeira palavra que aparece? Apóstolo. E depois aparece o que? A palavra? Profeta. Vamos só ler mais duas referências. Romanos 12:6. Coloca aí na tela. Depois Atos 11:27. Vamos lá. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Certo. Agora Atos 11:27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Nunca faltou profeta na igreja primitiva. Só que todos esses profetas, eles falavam sob a inspiração do Espírito Santo e falavam dentro da autoridade divina. Não havia, escutem bem, não havia culto para ouvir profeta no sentido de ir atrás de profeta. Eles se reuniam para adorar a Deus e lá Deus usava algum profeta. É muito importante que cada irmão atente para isso, porque hoje não há mais ministério profético. Não há. Nós podemos analisar que Efésios 4:11, nós temos os dons ministeriais, que hoje a figura do pastor assume essa função. Agora, dentro da igreja, nós temos o dom da profecia. E o que é esse dom da profecia, pastor Zéu? É que Deus pode usar qualquer irmão e qualquer irmã dentro da igreja para falar uma profecia preditiva para alguém. O irmão ou a irmã pode ser usada num culto, ou na rua, ou no ciclo de oração, ou na praça. Você está dentro de um ônibus e aquela pessoa pode ser tomada para profetizar algo de Deus para você, para te encorajar, para te fortalecer. Mas essa pessoa, ela não tem autoridade normativa para dirigir a igreja, para ensinar sobre casamento. Porque qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que a Bíblia fala que Deus pode usar, segundo a necessidade do corpo, que é a igreja, que o Espírito Santo é quem sabe a necessidade, ele pode usar alguém em profecia para fortalecer aquela pessoa. Mas não quer dizer que aquela pessoa que está sendo usada, ela tem um ministério específico de profeta. Aí tem irmão que deixa o culto, tem irmã que deixa a igreja para ir atrás da casa da irmã Chiquinha, lá na rua 13, para ouvir profecia. E cadê tua Bíblia, meu santo? Cadê a palavra de Deus? A profecia preditiva, Deus pode usar alguém. Deus usou Ágabo para profetizar uma fome. Deus usou outros profetas. Agora, antigamente não tinha ainda a Bíblia, a palavra de Deus completa. Eu nunca li na Bíblia dizendo a profecia é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir. Tem na Bíblia? Coloca aí, Jorge. 3:16. Não tem.
Tem irmão que pensa que a gente é crente. Eu creio em profecia, eu já recebi profecias, mas eu não dirijo a minha vida com profecias. Coloca aí, olha aí. Cadê? 3,16, 2 Timóteo. 3,16. Sem dúvida, é segunda, Jorge. Segunda. Aí está 1 Timóteo. 2 Timóteo 3, olha aí. Toda a escritura é divinamente... Nunca você viu, toda profecia é divinamente inspirada. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Agora, sobre a Bíblia, olha o que diz a palavra. Toda a escritura é divinamente inspirada. Isso. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Pronto. Aí observe o verso 17. Para que a Bíblia presta? Olha aí. Para que o homem de Deus seja perfeito. E o que mais? E perfeitamente instruído em toda boa obra. É para isso que existe Bíblia. É para isso que existe a palavra de Deus. Então havia o valor do profeta naquela época.